Olá pessoal, hoje quinta-feira, primeiro pregão do mês de dezembro, o Ibovespa resolveu aí presentear os vendedores com uma desvalorização de 3,88% no nosso mercado. Pessoal, dando uma olhadinha aqui no nosso gráfico diário do Ibovespa, a barra produzida no pregão de hoje, simplesmente ela o quê? Ultrapassou aquela primeira região de suporte que a gente tem traçado aqui para o nosso gráfico diário. A gente tinha feito aí um topo no início de setembro e praticamente aí um fundo em quase meados do mês de outubro. A gente vai até retirar aqui essa linha e nesse momento a gente tem aí a próxima região de suporte para o nosso mercado, a região de 58.300 pontos, que exatamente marcou aí um fundo na metade do mês passado e também no final aí do mês de setembro. Dando uma olhadinha aqui no fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, pessoal, dá só uma olhada no que eles fizeram no pregão de hoje. Ponta compradora no nosso mercado à vista e ponta vendedora para o Ibovespa futuro. E como é que é interessante a gente acompanhar o fluxo em tempo real? Pessoal, quando a gente fez o nosso giro com vocês hoje, às 3 horas da tarde, eles estavam com 350 milhões de reais de ponta compradora no futuro e 65 de ponta vendedora aí no mercado à vista. E eles estavam vindo de quê, pessoal? Estavam vindo de um pico vendedor no à vista às 2 horas da tarde e também um pico comprador de 412 milhões do mercado futuro. Dá uma olhada no volume que eles tiveram no pregão de hoje. Praticamente 800 milhões de reais nas 4 horas finais do pregão de hoje. Entre 2 e 4 eles já tinham vendido a metade do movimento. Entre 4 e 5 horas simplesmente eles inverteram a mão em quase 400 milhões de reais. Isso é muito forte para o nosso mercado. Por que a gente comenta isso? Se a gente verificar aqui a movimentação por parte deles nos contratos futuros em base intradiária, pessoal, às 2 horas da tarde eles estavam com preço médio de 60.955 pontos e a cotação estava em quanto? 60.680 pontos. Eles estavam com um pouco mais aí de 275 pontos de projeção de prejuízo com esse montante de 400 milhões de reais. A gente achou muito estranho porque o ambiente estava comprador e o Ibovespa já tinha tido aí uma desvalorização aí de praticamente quase 700 pontos em relação ao fechamento do pregão de ontem. Então, essa movimentação, conforme vocês acompanham o nosso canal aí há todo esse tempo, pessoal, não é comum. Então eles começaram a fazer o quê? Ponta vendedora e simplesmente despejaram no nosso mercado entre 4 e 5 horas da tarde. Foram 800 milhões de reais, se a gente somar 400 de uma ponta, e eles inverteram essa mão para uma ponta de 400 na ponta vendedora. No final do dia, eles tiveram uma projeção de lucro de 700 pontos em relação ao preço médio, o que gerou aí para eles uma projeção de lucro de pouco mais de 5 milhões e meio. No ambiente do dólar futuro, pessoal, eles ficaram praticamente mornos durante todo o pregão. Pequenos volumes, ou seja, 2 milhões de ponta vendedora, depois compradora, depois vendedora, e na parte final eles encerraram o pregão de hoje com 3 milhões e meio de ponta compradora. E também lucraram para a moeda americana 16 pontos em relação ao preço médio. Deu um pouco mais aí de 800 mil reais no nosso mercado. Se a gente dá uma olhadinha aqui no gráfico diário para esses contratos, pessoal, hoje a gente marcou o quê? Uma nova mínima para o nosso contrato do Ibovespa futuro. A gente conseguiu aí perder em base diária a mínima que a gente tinha feito aqui no pregão do dia 11 do mês passado em 59.900 pontos. E a gente tinha até comentado com vocês no pregão de ontem que a gente estava começando a ter o quê? A essa evolução ascendente do fluxo, a gente não estava vendo ainda uma correspondência para a movimentação dos preços. E no pregão de hoje, o que eles fizeram? Muita venda e a gente atingiu aí uma mínima para o contrato que vai se encerrar aí agora em meados do mês de dezembro. No ambiente do dólar, pessoal, a gente teve aí um ambiente comprador, inclusive nesses 3 primeiros pregões que eles tiveram liquidez para esse contrato, eles estavam com uma ponta compradora bem leve, 1 milhão de reais, conforme a gente comentou aí com vocês no vídeo de ontem. E no pregão de hoje, a moeda americana teve uma variação positiva de mais de 85 pontos no nosso mercado. Isso é muito forte. Eles também atuaram numa ponta compradora, só que também ainda uma ponta compradora bem tímida. Por quê? Esse contrato que está iniciando, eles estão aí com 4 milhões e meio de ponta compradora no nosso mercado. Vamos ficar atento em relação a essa movimentação e, por parte deles, eles estão fazendo essa escadinha para cima desde o início, praticamente, que eles tiveram uma liquidez aí para esse contrato. Dando uma olhadinha aqui nos ativos que eles operaram no pregão de hoje, a gente tinha visto no nosso giro que eles estavam atuando o quê? Nas ONs, tanto de Petrobras e Vale, na ponta compradora. Inclusive, eles só inverteram aqui a ordem até o final do pregão. E eles estavam fazendo o que com as PNs, pessoal? As ações preferenciais. Eles estavam numa ponta vendedora. Tanto é que se a gente verificar aqui, a ON de Petrobras caiu menos
do que a preferencial da companhia. E no caso de Vale, inclusive a ação ordinária terminou o dia de valorização e eles atuando numa ponta compradora. E o que aconteceu com a ação preferencial? Ponta vendedora, pessoal. Inclusive venderam aí 7 milhões de reais. Não aparece aqui porque a gente só pega as 10 de maior nível vendedor e a última que foi aqui foram as ações de hipermarcas. E a ação ordinária de Vale terminou com queda no pregão de hoje. É isso que a gente comenta com vocês. Eles fizeram uma espécie de quê? De long e short entre Vale e Petrobras nas ações ordinárias, com mais força, com menos força, as ações preferenciais. Bom, para os ativos que eles atuaram numa ponta compradora, no pregão de hoje, perderam dinheiro porque variação média negativa de 2,08. Na ponta vendedora, pessoal, variação média negativa de 5,30. Possibilitou a eles uma projeção de lucro, pessoal, de praticamente aí pouco mais de 5 milhões de reais no nosso mercado à vista. Para o mercado de opções, a gente tinha percebido no nosso giro que eles estavam praticamente no 0 a 0 aí para as opções de Petrobras. O que eles fizeram até o final do pregão? Incrementaram vendas. Vendas de quê? De caos. E compraram um pouquinho de put, mas o volume vendedor de caos, que a gente tinha observado aí 200 mil no nosso giro, eles terminaram com 3 milhões e meio. No caso de Vale, eles mantiveram aquela ponta compradora bem leve, só que no caso de Vale eles compraram através de quê, pessoal? Através de put, que é a projeção de alta. Então, para a projeção, eles tiveram aí lucro para as opções de Petrobras e no caso aqui, para as opções de Vale, prejuízo no pregão de hoje. Se a gente dá uma olhadinha aqui no nosso quadro, a gente vai perceber que o dia perfeito hoje foi o quê, pessoal? Foram para as opções de Petrobras. Eles lucraram na ponta compradora 8%. Na ponta vendedora, lucraram mais 6,75%. No caso de Vale, eles lucraram na ponta compradora, só que perderam mais aí na ponta vendedora. Pessoal, vamos ficar bem atento. Poder acompanhar o fluxo em tempo real é muito bom. E se vocês observarem, a gente está tendo aí nos últimos pregões altíssimas volatilidades por parte aí do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Fazendo uma recapitulação, hoje ponta vendedora, inclusive com esse gigante volume no intraday. No dia de ontem, pessoal, a gente tinha atuado com uma ponta compradora por parte deles, calçando a alta do mercado. No pregão de terça-feira, eles atuaram na ponta vendedora e a gente teve aí uma desvalorização para o nosso mercado. E no pregão de segunda-feira, eles atuaram aí numa ponta compradora e ajudou aí a empurrar os nossos preços em relação à movimentação do nosso mercado. Por isso que a gente sempre comenta, é sempre bom ficar de olho no fluxo estrangeiro, porque eles fazem pressão de preços nos nossos ativos. Amanhã, o giro rápido entre 2 e 3 horas da tarde para que vocês fiquem sempre cientes na movimentação e pressão de preços que eles fazem para os nossos ativos. Um grande abraço e até lá, pessoal!